Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Aqui discutimos as melhores práticas, inovações e tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. No episódio de hoje, a gente vai falar do primeiro hospital público do Brasil, dedicado exclusivamente a cuidados paliativos, o Hospital Estadual Monte Serrat Cuidados Paliativos, que foi inaugurado este ano. E eu e o Cadu Joan, conselheiro e integrante da Comissão Científica da Sobresp, conversamos com as médicas Caroline Apolônia e Lília Maria Caldas Embiruçu, que têm papel fundamental nessa história. Então se prepara, eu sou Túlio Fonseca, estou muito feliz de estar aqui com você neste episódio. E para que você entenda como a conversa de hoje é poderosa, eu separei alguns cortes que vão ajudar a resumir a abordagem de hoje. Essa semana eu atendi um paciente lá no hospice e aí me despedi e saí. E ela falou qualquer coisa lá com a enfermeira veio correndo, peraí. Aí eu falei, o que foi? Volte lá e pergunte a ela o que ela acabou de dizer de você. Eu fiquei assim, não, vamos. Aí eu voltei, falei, olha, desculpe, mas eu vim lhe perguntar o que você acabou de falar de mim, que ela tá bem agitada. Aí a paciente falou, uau! É lindo de ver reverberando para quando você recebe um e-mail da Procuradoria-Geral dizendo desculpe minha ignorância. Isso. E a gente recebeu um termo desse. Então, eu achei isso, eu guardei, né? Lembra ali que a gente escreveu essa resposta juntas. A gente escreveu juntas, com múltiplos olhares. E eu achei isso de uma delicadeza. Desculpe minha ignorância, esse é um assunto que eu não domino. Então, tudo isso passou por essa história, né? Isso mexe com todo mundo, porque todo mundo vai passar por aqui, né? A morte é a única coisa que ela não tem preconceito com ninguém. E eu acho que nós profissionais fazemos isso. A gente escuta, a gente observa, a gente cuida da jornada do outro. Mas é o outro, esse outro que comprou sua passagem para o final da sua jornada, que precisa que a gente que esteja de cá escutando e observando faça bem o nosso trabalho. E aí me faz eu lembrar algo que meu pai me dizia. Existem três tipos de pessoas na vida. Aquelas que contam história, aquelas que observam e assistem a história e aquelas que vivenciam a história. Dá para mudar muita coisa, sabe? Porque essas duas aqui, sonhadoras, e que somos, né? Fora da caixinha, que somos. Briguentas, que somos, né? Teimosas, que somos, e muito. A gente conseguiu mudar uma história e que agora não precisa mais nem de mim nem de Lili. E que em algum momento precisou muito. Mas quem são as nossas convidadas desse episódio? O que será que as pessoas falam delas quando elas saem da sala? Bora saber? Eu queria escutar, né? Então vamos imaginar que eu virei uma mosca. Acho que o mínimo que elas falam é essa daí. Tem uns parafusos a menos. Sonha demais. Às vezes é acelerada demais. Mas que com certeza, dentro de toda a loucura, se é esse o nome que é dito, ela tenta ser feliz. Mesmo com todas as dificuldades que a vida impõe. Acho que é fácil, porque eu tenho uma grande amiga que está aqui comigo. De repente ela pode me dizer o que ela falaria sobre mim quando saísse da sala. E aí eu vou aproveitar essa deixa. Essa foi uma saída interessante, viu, cara?
Eu nem quero ouvir o que é que você vai falar de mim. Enfim, Carol é essa pessoa suave, que vai fazer aniversário amanhã, por acaso. É uma pessoa leve, de verdade, Carol é uma pessoa leve, coisa que eu não sou. Eu sorriso o tempo todo, super trabalha, super envolvida. Não é à toa que essa semana eu estava refazendo minha diretiva antecipada e está lá ela como uma pessoa quem define o que vai acontecer comigo. Acho que é isso. Eu acho que Carol é uma mistura de gente boa com um bom médico que faz uma boa experiência, que faz a gente sentir uma boa experiência em ser atendida. Acho que é isso. Acho que ninguém fala ruim dela, não. Acho que se a gente fosse falar alguma coisa ruim de Carol, é que ela faz 100 coisas ao mesmo tempo e enlouquece a gente. Bem, ela, acompanhar a Carol é bem complexo. E às vezes eu fico muito irritada com ela porque ela me bota em saias justas. Mas acho que ela é tudo de bom. Acho que todo mundo falaria isso. É tudo de bom. E aí, Lília, fala aí. Eu acho engraçado. Você está perguntando isso, eu ia dizer, mas como é que eu vou saber? Mas essa semana eu atendi um paciente lá no hospice e aí me despedi e saí. E ela falou qualquer coisa lá com a enfermeira veio correndo, peraí. Aí eu falei, o que foi? Volte lá e pergunte a ela o que ela acabou de dizer de você. Eu fiquei assim, não, vamos. Aí eu voltei, falei, olha, desculpe, mas eu vim lhe perguntar o que você acabou de falar de mim, que ela está bem agitada. Aí a paciente falou, uau! Aí eu saí rindo, né? Acho que meus pacientes, eu acho que têm uma boa experiência comigo. Acho que eles não falam coisas ruins, não. Não é só os pacientes que têm uma boa experiência, não. Lília é... Eu digo que eu sou muito o fogo, né, Lil? E você é a terra, né? Então, ela é quem assenta a gente, ela é quem bota a gente no lugar, ela é quem faz aquela frase que você fica 50 horas pensando, alugando triplex na cabeça. Ela é quem tira da cartola algo que você não imaginava. Ela é essa pessoa da vivência, da experiência e da serenidade, né? Eu acho eu vejo muito dessa forma. Eu fogo, e Lio terra. Calma. Vamos avaliar aqui. Eu acho que essa junção é boa, sabe? Porque transforma. A gente juntos transformamos muita coisa. E não é sobre ser super-herói, nem nada desse tipo, nem ser espetacular, nem ser nada disso. É sobre ser gente. Então a gente consegue ser gente com nossa humanidade, com nossas inúmeras imperfeições, que a gente fala sobre isso. Que eu acho que ter espaço para falar sobre as nossas imperfeições é algo muito legal, né? Então a gente ter o conforto de saber que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que isso transcende para além das nossas relações pessoais de irmandade, de fraternidade, isso transcende para as relações do que a gente escolheu, que é cuidar de quem sofre. Então, quando a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade, de entender que somos imperfeitos, que estamos em construção, isso transcende. Por isso que eu acho que a frase uau, eu nem imagino que você deve ter dito lá, né? Mas na verdade eu imagino, faz todo o sentido, né? Que a minha humanidade, junto com a tua humanidade, nos impressionamos com isso. Acho que tem tudo a ver com isso. Eu acho que eu vou levar esse uau para sempre, né? Acho que... E aí depois ela foi me explicar o que é que significava esse uau, e aí é que eu falei, aí foi que eu devolvi. Uau! O que devolvi para ela, né? Porque foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Se foi uma experiência legal para ela, o meu trabalho, o meu cuidado com ela e com a família dela, também foi uma experiência muito importante para mim, escutar da evolução desse trabalho que a gente preza tanto. Acho que tanto eu quanto Carol, não somente dentro do
encerrar, porque isso é uma coisa de agora. Mas é o nosso trabalho enquanto gestora pública de saúde, dentro da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu acho que isso é algo que não tem dinheiro que pague. Eu acho que a gente vai lá mesmo porque a gente acredita no que acontece lá dentro da secretaria. E eu acho que a gente vai receber sempre muito uau, eu sou mais enfesada, Carol não, né? Então, eu sou uma pessoa mais difícil de convivência, Carol é uma pessoa suave, como eu comecei a dizer, e eu sou aquela pessoa enfesada o tempo todo e desconfiada. Mas eu acho que a gente consegue tocar o nosso trabalho muito bem. Parece até que a gente combina o que uma vai dizer com o que a outra vai complementar, e nem é isso. É incrível que nem é isso, né? São faixas etárias diferentes, tempos de vida completamente diferentes. Carol é da noite, eu sou de casa. Carol gosta de beber, eu só bebo água. Então, assim, é completamente diferente. Nós somos muito diferentes, mas é incrível como a gente consegue completar a lacuna da outra. E eu acho que isso faz toda a diferença para o paciente, para o nosso trabalho. Eu acho que por isso que os pacientes talvez tenham uma boa experiência com a gente. Olha, gente, para este episódio a gente tem uma participação mais do que especial. Tá comigo aqui o Cadu João, que é secretário do Conselho Deliberativo da Sobresp e faz parte da comissão científica da sociedade, com quem a gente construiu esse roteiro desse episódio de uma forma muito legal. Cadu, é muito bacana ter você aqui com a gente hoje. Com certeza, um episódio com coisas muito interessantes, né? Um olhar diferente, um olhar de humanização muito intenso que é tão importante no cuidado centrado da pessoa, né? Lili, Carol, assim, de verdade, gratidão por vocês estarem aqui. Você sabe, a amizade vai além da tela, né? Vai de carinho. Talvez você não saiba, Lili é minha mãe baiana, como ela mesma me deu uma puxada de orelha uma vez no nosso curso. Legal. É uma pessoa, assim, que inspira, apesar dela falar que ela é a pessoa sisuda, é a pessoa com um dos corações mais bonitos que eu conheço e com um sorriso que talvez ela não perceba o quanto fica presente no rosto dela. Carol, essa intensidade, mas uma intensidade que não, sabe aquele fogo que não queima, mas ele esquenta e dá vontade de estar perto? É assim. Sei. Legal. É isso. Então, o que a Carol falou das duas juntas, né? Da intensidade e da calma, essa união faz com que as coisas aconteçam, fluam muito bem. E estar junto com elas, eu tive a honra de estar na inauguração, de ver o brilho nos olhos das duas naquele projeto que eu lembro de quando eu fui dar aula na CESAB, ele ainda estava no papel, basicamente. E ele se materializou em real, em algo que se faz tão necessário para toda uma população, e ver esse brilho nos olhos delas, porque elas batalharam junto com o governo do estado para que isso acontecesse. Elas não sabem, mas teve um momento que eu estava chorando de alegria por elas, por ver aquele sonho das duas, de duas pessoas que eu admiro e que tenho um carinho enorme, acontecendo, estando ali. E por toda aquela população que hoje tem algo que a gente não tem igual e que é tão importante. Que delícia! Obrigada pelo convite também, para a gente ter esse espaço de fala, né, Li? Para a gente falar aqui, porque eu digo que cada pedacinho daquele, cada espaço lutado, batalhado, construído, foi pensando que realmente, será que se a gente tivesse nesse lugar a gente ia gostar disso? Será que meu filho, se tivesse aqui, iria gostar disso? Então, detalhes pequenos, desde a criança pode sair aqui e se machucar e vamos mudar a ala, né? Até isso aqui não faz sentido, ou vamos mudar isso para esse, ou esse tom não faz muito sentido. Então, assim, foi realmente pensado em cada detalhezinho com muito afeto, né? Eu acho que o espaço do hospital tem muito nessa alma, né? A alma de que se torne um lugar super vivo, mas que tenha cuidado nos detalhes. E é muito interessante, né, Carol e Lili,
E aí eu começo com a primeira pergunta, né? É o primeiro hospital que a gente tem 100% público e voltado para o cuidado paliativo, mas não para um tipo só de cuidados paliativos. A gente até tem alguns hospitais voltados para o cuidado paliativo, mas basicamente oncológico. E ali a gente tem aberto a toda a população que tenha necessidade disso, né? E esse marco, porque é um marco, né? A inauguração dele no dia 31 de janeiro agora de 2025 foi um marco para a saúde. O que ele significa? Vocês percebem que vai ajudar na transformação da saúde e, com isso, como, através do que é realizado ali dentro, a gente vai conseguir mostrar como melhorar a experiência do paciente, o cuidado centrado na pessoa, não só dentro do cuidado paliativo, mas abranger isso, fazer crescer isso daí. Falaram? Lili, está com você. Você que permeia 40 anos de serviço público, que já transformou tanta coisa, essa resposta é sua. Pois é, são 47 anos de serviço público que eu faço agora em maio, né? Acho que ser o primeiro hospital exclusivamente de cuidado paliativo público, pós-publicação da portaria, e principalmente ser um hospital-estado, um hospital do Estado, né? Eu acho que isso é de muita potência, porque eu acho que o governo do meu estado, ele mostra o quanto é importante as decisões políticas para se tornarem decisões de Estado, né? Então, essa é uma decisão que foi tomada pelo governo do Estado na gestão anterior e que foi levada com muita responsabilidade pela gestão atual e que não vai passar, vai ficar para sempre. Isso é do nosso Estado. Num hospital histórico de 170 anos, que tem uma história belíssima, a gente agora está construindo essa história, a gente está fazendo um memorial dessa história desde lá, quando foi fundado, com esse serviço que a gente está fazendo, e tem tudo a ver com a experiência do paciente, porque a gente não recebe ali dentro uma doença, mas a gente recebe pessoas, e pessoas que vêm atreladas a famílias, a sua história biográfica. Então, a gente não tem impedimento lá para quantas pessoas vão estar da família junto daquele paciente. E a pergunta não é que doença você tem, mas quem é você? Me conte um pouco sobre você para que eu possa cuidar melhor de você. A gente começou pensando no hospital exclusivo de cuidados paliativos para qualquer doença que tem indicação clássica, né, para o que a gente pensou, e traz uma história que é muito importante, que é a pediatria, né? São crianças com doenças que ameaçam a vida, que não é só o câncer, e que podem ter um espaço também para o morrer. A gente fala muito do adulto, mas criança também morre. E Carol trouxe uma coisa que a gente estava discutindo ainda essa semana, né? Quais são os perigos que a gente tem dentro da nossa construção para uma criança internada? Então, tudo é pensado e a gente continua pensando nisso, né? Quais são as coisas que a gente pode fazer para oferecer para essas crianças e esses adolescentes uma forma digna de morrer? Mais cedo eu estava conversando com o Gadu, lá no hospital, eu não sou médica lá no hospital, né? Eu faço capelania hospitalar e trabalho com espiritualidade. Como desenvolver uma capelania hospitalar e uma discussão de espiritualidade com crianças e adolescentes? É uma coisa que eu acho que nenhum lugar do nosso país tem, e que a gente está experimentando, experienciando isso lá, e a gente depois vai receber pessoas que vão poder estudar com a gente, que vão poder também aprender um pouco dessa experiência que a gente está construindo, porque é tudo uma construção. Eu acho que eu e Carol, Carol começou essa história primeiro do que eu me juntei depois, 2 anos depois,
Acho que a gente está tentando acertar. A gente sabe muito de cuidado paliativo, mas estar dentro desse espaço, que é um desafio, eu acho que talvez seja a potência e o prazer e a oportunidade. Mas eu gostaria de dizer para você, Túlio, que essa é uma decisão política. Para que ela aconteça, isso é uma decisão da gestão do governo do Estado. E isso precisa ser levado em consideração, louvado mesmo, porque quem quer falar de morte, né? Falar de morte é algo complexo. E eles toparam isso quando Carol trouxe isso não é mérito meu, é mérito dela, mas eu acho que a coisa tomou uma proporção que cada espaço que foi construído ali, cada palavra que a gente escreveu no termo de referência para o funcionamento do hospital está ligado à pessoa que a gente cuida, e não à doença que a gente vai receber lá. A gente nem pensa na doença. É só arrematando mais uma coisa que foi bem interessante. Quando a gente pensou lá no projeto lá atrás, a gente não tinha verba para restaurar um hospital de quase 200 anos. A gente não tinha dinheiro para isso. E doeu na alma, né, Li? De pintar aquelas paredes de branco. É como se eu precisasse, né, fazendo uma contrarreferência para a história do paciente, é como se eu zerasse a história. E não faria sentido zerar a história. A biografia era importante. Então, esse argumento foi levado para cima e a gente conseguiu sair de um orçamento de 24 milhões para 60. Né? Óbvio que não só foi isso, mas teve todo um caminhar. Você vê que o investimento público foi bem alto. E dos eixos era, vamos preservar a história do local, das paredes, porque a gente também vai respeitar a biografia das pessoas que vão estar aqui. Então, eu acho que é um outro ponto que vale a pena a gente levar em consideração, porque isso foi, mais uma vez, uma decisão política, um olhar político, tentando ler, interpretar o que a gente escrevia nos termos de referência de palavras muito difíceis. Como é que a gente coloca escrito num termo de gestão pública para a contratação? A gente está falando sobre dinheiro, sobre negociação, escrito. O critério de internação é uma ordem de não reanimação. E nosso tempo para internar é 30 dias de vidas ou mais. Então, é para qualquer idade, para qualquer patologia. E o que ela precisa ter é definir que a gente está em processo de fim de vida. Isso foi um outro marco histórico significativo. Porque quem chega ali sabe que tem muita gente querendo cuidar dele, o centro do cuidado vai ser ele. O hospital foi feito com esse propósito, desde as estruturas de parede até as pessoas que estão sendo contratadas, e isso está reverberando para além dos muros, o que é lindo de ver, né, Li? É lindo de ver reverberando para quando você recebe um e-mail da Procuradoria-Geral dizendo desculpe minha ignorância. Isso. E a gente recebeu um termo desse. Então, eu achei isso, eu guardei, né? Lembra ali que a gente escreveu essa resposta juntas. A gente escreveu juntas, com múltiplos olhares. E eu achei isso de uma delicadeza. Desculpe minha ignorância, esse é um assunto que eu não domino. Então, tudo isso passou por essa história, né? Isso mexe com todo mundo, porque todo mundo vai passar por aqui, né? A morte é a única coisa que ela não tem preconceito com ninguém. E está sendo muito bonito ver isso sendo alinhavado nesses anos todos, porque a gente começou a conversar sobre isso em 2018, para estar concretizado agora em Vocês 25. falam isso, e eu vou dizer, né, eu já falei, estive lá, né, e tem emoção em ver aquele prédio histórico, quando se mantém a estrutura, a história que está ali presente, isso também é um cuidado centrado na pessoa, porque toda aquela comunidade se recorda daquilo, sabe a história daquilo, né? E quando se vê o respeito que se tem, até por alguma coisa que teoricamente muitas vezes é deixado de lado, a parte física de uma história, de um prédio, alguma coisa, esse respeito se reflete nas pessoas também que vão estar ali, né? Então já se entra com uma outra visão. E uma visão que as pessoas ao redor, como você mesmo falou, Carol, porque o Ministério Público, para mandar
questionamentos não costuma ser muito delicado na forma, mas só de colocar desculpe a minha ignorância, ali já mostra o respeito que a comunidade como um todo passou a ter por um assunto que muitas vezes a gente coloca para debaixo do tapete, né? Que é a morte. A morte é alguma coisa que teve um colega que uma vez brincou e falou: você está lá numa mesa de jantar ou de almoço em família, alguém fala assim, não, um dia a gente vai morrer. Daí o outro fala assim, se me passa água, por favor, para mudar o assunto. E é isso, né? E vocês estão falando sobre isso. E é muito interessante o ponto que vocês colocam, que a Lili colocou e que você coloca, que de uma política de saúde virou uma política de Estado, que vai se manter. Eu acho que isso é um ponto que catalisa muito o que vai vir pela frente, né? Porque começa a se olhar de uma forma diferente e começa a se olhar a humanização como parte do cuidado ao ser humano que está chegando ali. Diferente do que normalmente se vê o cuidado à doença e não o cuidado humano. E quando se coloca o hospital, quando se coloca como uma política de Estado que vai ser sedimentada e que, ao trocar o governo, isso vai continuar, só vai se catalisando, crescer cada vez mais isso daí. Aí, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, é que a gente está falando de política, e aí em várias cores de política que a gente está falando, seja política pública, seja instituição política, decisão política e tudo mais. A gente está falando de morte. Possivelmente são temas que não entram muito na mesa do brasileiro quando a gente, sei lá, vamos jantar, vamos tomar um vinho, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então vamos conversar sobre isso, tá, gente? Então isso eu acho que é uma coisa normalizada, né? O que não pode ser. E a gente mostra com isso que vocês conseguiram quebrar algumas barreiras extremamente importantes para uma outra coisa que a gente talvez até não preste muita atenção, mas que é o que faz, é o que torna a gente, sei lá, a essência das coisas, que é a pessoa. Então, eu acho que vocês começam a quebrar algumas barreiras que são sensacionais, assim. Eu queria emendar na pergunta, eu já passei a pergunta 2, que a gente já falou sobre ela, e a gente tem um ambiente pioneiro, como o Hospital Montserrat. Ele garante um cuidado centrado na pessoa e que isso permeie todas as etapas. Isso permeia as etapas como atendimento, admissão, suporte contínuo ao paciente, família. Como é que é isso? O que vocês podem falar disso pra gente? Eu acho que o hospital ele permeia todos os passos da cuidado mesmo, centrado no paciente, desde o momento que é solicitado a vaga. Eu acho que Carol tem mais propriedade que eu para falar sobre isso, que ela está nesse espaço, né, de avaliar os pedidos, de indicar se aquele paciente está de acordo com o que a gente coloca para estar ali dentro. Mas acho que a gente trabalha muito centrado mesmo na dor total. Então, o paciente ele tem direito ao cuidado da sua dor total. E quando a gente olha a história do paciente como história biográfica dele, a gente garante que ele vai se sentir bem acolhido, bem escutado, bem tratado. Acho que trazer isso para a história do paciente, eu queria aproveitar o que Carol diz, que eu acho que foi brilhante, que a gente tem que pensar na pessoa, na sua história, quem sou eu e que tipo de trabalho, de cuidado eu quero. Ela vai falar como que se dá aí a entrada do paciente, mas essa coisa de pensar na história do hospital, que era antes do Montserrat, que tem 170 anos, que atendia escravos, que tem locais muito específicos e muito emblemáticos de baixa altura, de salas onde as pessoas ficavam acorrentadas, de ter um monte de coisa que veio de Portugal, então é piso, é parede, e que estava cheio de tinta branca. Então, eu acho que quando a gente conseguiu convencer o nosso Estado de que isso fazia toda a diferença, a gente disse,
O que importa é quem está aqui com toda a sua bagagem de história. E hoje eu estava conversando muito sobre isso lá no hospital, que eu fui fazer um atendimento, e aí me veio uma lembrança de um livro que Carol conhece, que Cadu conhece, que é o Bilhete de Plataforma. Eu tenho a impressão que o Hospital Monte Serrat, ele não é de pessoas somente que compram um bilhete de plataforma. Eu acho que o Hospital Monte Serrat é uma mistura de quem tem bilhete de plataforma e que tem bilhete do trem, né? Porque quem tem um bilhete de plataforma escuta, observa. E eu acho que nós profissionais fazemos isso. A gente escuta, a gente observa, a gente cuida da jornada do outro. Mas é o outro, esse outro que comprou sua passagem para o final da sua jornada, que precisa que a gente que esteja de cá escutando e observando faça bem o nosso trabalho. E aí me faz eu lembrar algo que meu pai me dizia. Existem três tipos de pessoas na vida. Aquelas que contam história, aquelas que observam e assistem a história, e aquelas que vivenciam a história. Eu tenho a impressão que eu e Carol somos as pessoas lá na frente que vamos contar essa história. Mas a gente também participa dessa história que acontece junto com os nossos pacientes, com imensas pessoas que trabalham, aquelas 450 pessoas que estão lá dentro. Então, eu acho que é isso, Túlio. Eu acho que o hospital é desenhado na sua assistência para cuidar de pessoas nas suas dores de forma integral, com olhar e escuta para a dor do outro, porque morrer pode ser um exercício de todos nós, mas a forma como a gente morre e o que fica aqui e o que eu quero dizer para quem fica é completamente diferente para cada pessoa. Eu acho que o maior ganho daquele lugar é poder escutar o outro e poder cuidar do outro. Mas Carol acho que define melhor como funciona do que eu, pela posição que ela tem hoje lá no hospital. Eu não defino melhor nada, amiga. A gente se completa. É diferente. Do funcionamento. Quando esse hospital ele foi feito, né, a gente está falando do Sistema Único de Saúde, com todas as suas peculiaridades, e a gente fala de um estado que tem renda per capita baixa. Então, nossa população é pobre, tem dificuldade de locomoção, e esse permear dentro da rede era algo complexo. Então, quando a gente olhou para essa estrutura, a gente pensou, ele tem que tentar achar o oásis do cuidado dele aqui. Isso está em construção, tá, Túlio e Cadu? Então, a gente está amarrando e costurando. Hoje mesmo eu tive uma excelente notícia dessa coxa de retalho que a gente está tentando fazer para que a gente construa o manto maior e melhor possível para quem vai ser cuidado lá. Então, se vocês me autorizam, eu quero te falar a projeção do que a gente pensa onde ele quer chegar, tá bom? Então, essa projeção porque ele só existe há 60 dias, é um neném, né? Então, aonde a gente quer chegar? Então, qual o lugar que a gente quer chegar? A gente quer chegar na rede, na identificação do paciente e na tela da regulação. Sejam eles já direcionados pela própria equipe, isso já acontece. Então, ele é avaliado por 3 médicas com formação em cuidados paliativos. O que é legal nisso? Que hoje, o critério de avaliação na SE é tipo, é perfil, não é perfil e acabou a conversa. A gente não é assim. Então, nossa justificativa, inclusive, é ajuste, veja se tem isso, ou então a gente identificou que o paciente que mora muito longe de Salvador, a transferência poderia causar mais sofrimento para o paciente. A gente liga, a gente orienta a medicação, a gente orienta o processo de fim de vida. Então, a telemedicina ela vai entrar auxiliando a lista de regulação, para que o paciente tenha dignidade de morte para além da fronteira. Então, vamos imaginar as cenas de entrada, né? Esses pacientes, eles estão entrando, isso a gente acabou de ganhar recentemente, um sistema que é o nosso sonho do Consumo Brasil. É começar a ter um sistema que você pense em rede, que a gente consiga ter acesso aos prontuários. Eu acho que aqui na Bahia a gente vai conseguir ter esse permeio, né, Lili? Então, a gente está conseguindo um sistema que ele conversa com pré-hospitalar,
com hospitalar de grande porte, então a gente tem vários, e agora está começando a entrar em atenção primária. Então vamos imaginar que Maria está sendo atendida. Isso. Maria está sendo atendida em domicílio. Maria entra com critério para cuidados paliativos. Maria tem intercorrência. O pessoal da atenção primária já sinalizou que Maria é esse perfil. Então, o SAMU, que tem o mesmo sistema, já viu. Aí o SAMU sinaliza para a telemedicina: olha, Maria está lá em Cajazeiras e está entrando em processo de fim de vida. A gente tenta link com a atenção primária para manter cuidado. Não deu certo, o SAMU deu conta. Então, de repente, esse paciente, em vez de ir para a UPA, ir direto para o Montserrat. Ou se ele chegar na UPA, que está sendo uma boa surpresa desde que o hospital chegou a começar a funcionar, a gente só está falando de 2 meses, eu já vejo mudança de cultura nas UPAs. Então, esse paciente frágil, eu estou falando de 2 meses, chega na UPA, essa UPA está identificando que esse paciente não tem indicação de ir para critério para hospital de grande porte. Ele tem que ir para a UPA, ou tem que ir para o hospice. Automaticamente põe em tela, o tempo de transferência está sendo de 24 horas. Então, eu estou falando de pessoas que iriam ficar morrendo, sofrendo nas UPAs da vida, ela está sendo transferida para o hospital que tem adequação do cuidado. Graças a esse sistema, que isso já é real hoje. Isso já está acontecendo nesse momento. Inclusive, as UPAs estão brilhando. A gente manda estrelinhas para as UPAs porque eles botam definido. Eu estou falando da UPA, eles não têm que definir PAC, eles não têm que definir plano avançado de cuidado, mas eles definem. Eles botam lá paciente com critério para indicação do hospital, tá manejando o sintoma desse jeito, essa é a performance. A gente já consegue ver performance na classificação da UPA. Eu nunca imaginei estar viva a ver isso. Estou vendo isso agora acontecendo nesse instante. E aí, o critério para entrada é ordem de não reanimação e não UTI. Então, tem que ter tido essa conversa. No mínimo, entre a equipe, como a gente recebe paciente que é morador de rua, então a equipe define, escreve e manda, porque senão não pode mandar. Então, a gente força o sistema a ter comunicação. Então, isso já está acontecendo. Esse paciente entra, tá? Por essa meia, o meio da intercorrência. Mas a gente tem uma outra porta que também já está aberta, que é o ambulatório. Então, o paciente entra via ambulatório, vamos imaginar, e o ambulatório lá é construído de uma forma muito legal, tá? Tem as salas do ambulatório de um hospital de 200 anos, então a gente não entra maca, tá? Mas se esse paciente for muito comprometido e chegar morrendo, a gente fez um CRPA, porque a gente tem um mini bloco cirúrgico, porque ele não precisa ir para a rede para fazer paracentese, drenagem de abscesso, traqueostomia, gastrostomia, qualquer procedimento de pequeno porte, bloqueios, um acesso, que a gente pode botar uma sedação. Tem carrinho de anestesia na nossa sala de pequenos procedimentos cirúrgicos. Eu estou falando de hospice, isso não tem em hospice nenhum. Nenhum hospice tem uma sala de pequenos procedimentos. Então, a gente pensou que é o circuito. Ele entra no ambulatório, se ele chega gravemente doente, ele tem um leito para deitar, que é um carrinho que tem uma sala, tipo como se fosse uma sala vermelha. Ele tem um centro cirúrgico. Precisa internar, ele entra no sistema. Eu não quero internar, quero morrer em casa. A gente faz o que pode ser feito aqui e, de repente, transfere para domicílio e fica monitorado pela telemedicina. Então, isso se chama continuação da linha de cuidado. Ainda não existe esse modelo desse jeito, mas isso a gente quer implantar e eu acredito que a gente vai conseguir. Outra coisa interessante, a ficha de alta, Hospital Montserrat, já está sendo sinal de alerta. Entrou na rede, entrou na UPA, veio do Montserrat, transferência rápida. Então, já entra na regulação escrita, Hospital Montserrat, para ele voltar para a gente, porque se ele é critério de entrada uma vez, ele tem como se fosse um passe livre. Ainda não é porta aberta, mas a gente já consegue na rede transferir mais rápido para manter o plano de cuidado controlado, adequado. Então, eles não estão sendo reanimados na UPA. Isso já está acontecendo, isso é real e agora com 2 meses de existência, né? Então, eu acho que essas coisas todas são muito interessantes. Outra coisa que a gente pensa é fazer um ambulatório de luto. Então, o paciente saiu, criar um grupo de luto e um ambulatório de luto. Então, a gente fala do ambulatório, intercorrência, internação, serviço de emergência e urgência e luto. Então, a gente consegue manter uma linha do cuidado de assistência desse sofrimento de fim de vida o mais adequado possível. E hoje, e essa notícia é quente, Lília também não sabe, eu acabei de conseguir no estado da gente, porque esse pessoal não tem dinheiro.
Então, a gente acabou de conseguir uma farmácia do estado para que o paciente receba o remédio e saia de lá com o seu remédio, o seu kit na mão. Então, e Lília não sabe disso, porque eu saí dessa reunião hoje de tarde, ela não sabia, então ela está sabendo disso agora. A gente vai ter o primeiro kit de cuidados paliativos que ele vai ter, tanto na alta hospitalar quanto no ambulatório. Então, para a gente garantir medicação, isso se chama dignidade de fim de vida, dignidade do processo do cuidado. Então, isso tudo está sendo azeitado e organizado dentro de um Estado que entende o sofrimento humano como algo muito importante a ser cuidado. Então, é isso. Pouco trabalho não é, né, minha amiga? Mas a gente está aqui na luta. Eu acho que já deu para entender por que vocês receberam a comunicação, né, a correspondência do desculpe a ignorância. É muita coisa que está sendo tratado de uma forma que grande parte das pessoas talvez não conseguisse imaginar o que vocês conseguem fazer a partir de uma questão que é pensar nas pessoas, né? É isso, Cadu? Uma jornada inteira, né, Túlio? E desde a entrada, desde a preocupação, e eu acho que até isso acaba sendo algo que vai motivar outros estados a correrem atrás, porque isso que a Carol falou dessa intercomunicação entre serviços primário, Hospital Montserrat, Hospital Terciário, é inexistente. É algo que a gente briga muito dentro de qualquer lugar, né? Há séculos. Quem trabalha tanto no SUS quanto na rede particular é o sonho de consumo, porque você consegue perceber esse paciente em todos os momentos e trilhar essa jornada de uma forma segura e humana, né? Coisa que a gente não tem. E está acontecendo dessa forma é fundamental. E eu acho que um outro ponto, que é um ponto muito importante, que ainda não está acontecendo, mas eu tenho certeza que está acontecendo, mas não de uma forma oficial, é essa questão do luto, né? Porque a maior parte das pessoas, a maior parte dos serviços, o que acontece? O paciente morreu, a família não tem nem mais aonde ficar dentro das unidades. Túlio, eu fui lá, eles têm uma área específica para essa família ficar, que é acolhedora, que você se sente acolhido, você se sente protegido neste momento. E quando alguém que nós amamos parte, não tem como dizer que não vai ter sofrimento, né? Então, garantir isso é garantir que essa família, esse ente querido que ainda continuou vivo, mantenha a sua vida. Porque um luto que, quando é muito doído, muito mal estabelecido, né, muitas vezes faz com que aquela continuidade de vida não seja tão vida assim, né? Então, essa continuidade, inclusive após o falecimento, desse cuidado humano, é fantástico. E aí é importante e é exemplo para as outras unidades federativas que nós temos aqui no Brasil seguirem e se inspirar. Eu achei super bonito a Carol falando, né? A gente tem uma renda per capita baixa, mas a gente está conseguindo fazer. E é isso, é pegar isso, né? É mostrar, é capaz, isso é possível ser feito. Precisa de boa vontade, precisa de olhar. Lili, você queria falar? Fale, por favor. Complementar essa história do luto, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, eu trabalho muito com luto, é um tema que é muito caro para mim. Carol tem uns temas que ela gosta, eu tenho uns temas que eu gosto, e a gente vai se complementando, e eu sempre trazia isso. E a gente recebe lá no, apesar da gente ter o ambulatório de luto para acompanhar as famílias, ou o próprio paciente, né, enquanto ele estiver vivo, mas a gente recebe ainda muito paciente, assim, a gente recebe 5 dias, 7 dias, 10 dias, esses pacientes estão morrendo, e a gente precisa de urgência para cuidar desse luto, e a gente vem trabalhando para implementar a terapia da dignidade, que é uma ferramenta muito potente, né? Que é uma terapia breve para o luto de pessoas que estão morrendo, e a gente não tem muito tempo para isso, e a gente vem trabalhando, né, implementação disso. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença.
E aliada a isso, hoje, e que tem muito a ver com a experiência do paciente, que a gente associa a terapia da dignidade à terapia da compaixão. Acho que a gente, falando de futuro, acho que a gente ainda demora aí uns 90 dias para poder trabalhar com isso, mas a gente vem desenvolvendo isso para que a gente tenha acesso, que os pacientes tenham acesso a uma terapia para o seu luto breve, para a sua despedida, e para deixar sua biografia para quem eles quiserem, o que fizer sentido para eles. E eu acho que o nome do hospital, eu sempre pensei que o nome do hospital devia ser Minha História, mas é Monte Serra, né? Vou fazer o quê? Porque é sobre isso, é quem somos e para onde vamos quando a gente sair daqui, o que eu deixo. Mas acho que o luto tem muito sentido para aquele Com hospital. certeza, né? Com certeza. E aí até puxando um pouco para isso, para as famílias e até os pacientes, que a terapia da dignidade é muito isso, né? A história sendo contada pela voz né, do protagonista, né, daquela pessoa. O que vocês têm utilizado de estratégias para que a voz dessas famílias, desses pacientes, possam realmente influenciar o cuidado dele, né? Colocar os valores, o cuidado, a história, a biografia deles como protagonista dentro daquele momento em que ele está lá dentro do Monte Serra. O que vocês têm usado como estratégias? O que vocês têm olhado? O que vocês têm de dicas para outros serviços que possam ser feitos? Eu penso que duas coisas são muito importantes. É a gente falar da história social, da história psicológica, da história existencial. A minha experiência hoje como capelã do hospital, né? Eu não faço capelania pastoral, eu faço capelania laica, hospitalar, trabalho com a espiritualidade lá dentro. Eu tenho tido a experiência, Cadu, de que a sua existência é quem define quem você é. E a possibilidade que os pacientes e as famílias estão tendo com essa assistência espiritual para falar da sua existência e da sua relação com o divino, com o que transcende, talvez seja das maiores experiências que eles estão vivendo lá no hospital. E a gente percebe pela fala de quem trabalha lá. O serviço de psicologia, o serviço de enfermagem e médico e o serviço social, eles têm trazido, cada dia que passa, eles trazem mais essa necessidade da presença, da assistência espiritual dentro do serviço, como fator definidor de preparo para a morte. Eu nem sei se a palavra é essa, mas de felicidade para o morrer, sabe? Acho que isso talvez seja uma experiência que o nosso país vai precisar aprender e valorizar, que é a dor espiritual, mas eu tenho tido assim experiências muito importantes com os profissionais e com as famílias, quando a gente traz essa palavra, né, do que transcende, do divino, do mistério, porque no fim, eu acho que no fim da vida, no morrer, a gente quer saber é disso, é do perdão, é de se redimir, de se encontrar com o mistério que a gente vai estar. E talvez eu acho que quando a filha do paciente disse, uau, eu tenho a impressão que isso veio dizendo quanto que é definidor para a morte a experiência com o divino. Acho que isso talvez seja uma boa coisa para o nosso país aprender. Isso é uma decisão da Secretaria de Saúde, né, Carol, e do próprio governador do estado, que valoriza muito essa coisa de lidar com essa dor espiritual. Tem um ponto que também eu acho que pode ajudar nesse contexto, que a gente está fazendo um treinamento das equipes, porque as famílias só vão ser ouvidas se o profissional estiver sensível para ouvir, né? Tiver o olhar de ouvir as dores. Então, um dos movimentos que a gente está fazendo no treinamento, o primeiro treinamento que a gente está fazendo lá,
O treinamento é feito para todos os funcionários do hospital e é uma vivência de 4 horas. É uma vivência que a gente coloca o profissional para ocupar o lugar daquele leito do paciente que está ali. E ele permeia as 4 dores de Cecily Saunders. Então, o treinamento permeia a dor física, não que eu esteja esquartejando ninguém, não é isso. Mas há uma dinâmica que eles entendem esse estar no lugar do outro. A dor psíquica, a dor social e termina com a dor espiritual. Tem algo que chama atenção, é uma instituição regida por uma instituição católica. Inclusive, há uma indagação de questionamento no início, porque tem um quadro, né, de Santa Dulce. Aí eu pergunto, como esse quadro incomoda vocês? Ninguém levanta a mão, só eu. Aí ninguém entende nada, porque que eu levanto a mão, porque eu estou incomodada com aquilo. E aí eu abro a roda de conversas para falar sobre dor espiritual. E aí quando eu termino a roda de conversas, trazendo inúmeras coisas, aí eu pergunto, quem se incomoda com a imagem de Irmã Dulce? Todos levantam a mão. Porque é a imposição da religiosidade do outro para ele. E aí a gente começa a perceber esse outro olhar. Então, a ideia do treinamento da equipe é que eles se tornem sensíveis para entender que aquelas pessoas entre o oi e o tchau demoram 6 dias e meio. Essa é a estatística da gente. Então, nosso indicador entre o oi e o tchau é 6 dias e meio. Que essas pessoas não têm tempo a perder com quem não se importa com elas, até porque não tem muito tempo, né? Essa ideia de finitude de tempo é trabalhada nesse treinamento. Então, a gente faz com que eles se percebam nesses 3 dias e meio. Eles fazem com que eles se percebam cuidando um dos outros. Então, aí é quando sai. Eu gosto de frio, o outro eu gosto de calor. Eu digo, você perguntou para o paciente que você cuidou hoje de que ele gosta? Né? Então, aí a gente traz, porque eu acho que quando o movimento começa de dentro para fora, acaba que o de fora fica mais fácil. Então, a ideia desse treinamento também é nesse tem sentido, e que talvez seja por isso, de alguma forma, que esteja impactando em Lília lá na capelania. Porque essa parte do treinamento que eu questiono a instituição de alguém que é supra-sumo, assim, Irmã Dulce é inquestionável aqui na Bahia. Essa mulher foi surreal, a história dela é brilhante. E alguém diz, eu me importo e me incomodo com a foto dessa pessoa. E a pessoa sai desse lugar e depois ela percebe o quanto essas imposições são ruins, eu acho que isso é maravilhoso. Por um local que a dor espiritual é algo muito relevante, né? E que a gente não dá voz. A gente simplesmente ignora ou ofende. Aí eu digo, aqui nesse espaço, a gente tem que saber cuidar, inclusive quem adora o diabo. E se ele te mandar, vá para o inferno, ele está te mandando para o melhor lugar que ele acha. Aí as pessoas ficam olhando assim, e quem não vai cuidar de quem está cultivando o diabo? Porque nesse espaço ele é laico. E o meu saber e a minha cultura, ela não pode transcender o seu saber e a sua cultura. Então, assim, isso é muito interessante. Quando a gente trabalha com o melhor instrumento de mudança no mundo, que se chamam as pessoas. Seja para o bem ou para o mal. Então, eu acho que esse trabalho também pode estar tendo alguma repercussão secundária, mas a gente só vai saber disso com o tempo. E só complementando o que Carol fala de mandar você para o inferno, pode ser o melhor lugar que a pessoa pode mandar, a gente, a partir desse treinamento que Carol está fazendo de cuidado paliativo com todo mundo, a gente vai emendar um treinamento de cuidado espiritual, porque é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, e a gente tem pensado muito quando, assim, eu fiz que passei por essa experiência, então, que a gente vai propor, é que a gente tenha aulas sobre isso e que a gente tenha 15 dias para experienciar o que a gente aprendeu. Então, cada aluno vai escolher uma religião, uma crença, um sincretismo, seja lá o que quiser, que não é a sua, que vai lá, vai assistir. Então, eu não tenho religião, mas eu vou escolher Assembleia de Deus, por exemplo. E eu vou sentar, vou assistir o culto, depois eu vou refletir sobre as questões que são levantadas, por que a gente tem tanta intolerância, por que a gente se incomoda a gente pelo inferno, né?
Qual é esse lugar? Então, eu tenho a impressão que essa é uma construção que a gente está buscando dentro desse espaço, que é diferente do que a gente tem em todos os locais. Acho que talvez a definição para esse nosso trabalho não é, Carol, acho que a gente fica pensando nisso, é gente cuidando de gente sem limite, sem barreira. É a pergunta, eu quero ser ou eu quero ser muro? Acho que a gente está trabalhando para ser uma verdadeira ponte. E a gente está construindo agora uma ponte que liga um tanto a outro imenso na Bahia de Todos os Santos. Talvez seja isso que a gente queira dizer. A gente é ponte e a gente está construindo várias pontes dentro desse serviço. E é muito interessante, né? O treinamento fala muito do que o Daniel Forte fala, né? Muito fácil a gente empatizar com o que a gente considera como certo, considera como correto. Quando eu coloco o outro lado, e aí esse outro lado às vezes é diferente, a gente é difícil da gente empatizar, é difícil até de estender a mão às vezes. E aí quando a Carol coloca justamente isso do olhar, do pegar, de se colocar no outro lugar, aí a gente sente a empatia porque a gente está vivendo aquilo, né? E a espiritualidade é uma coisa fundamental no cuidado do ser humano, porque nos momentos piores nossos de dor, é nela que a gente normalmente consegue ter força. Independente de ter uma religião, uma crença ou ser um ateu, mas é no conceito espiritualidade como um todo que a gente vai ter essa força. E eu brinco que espiritualidade para mim é o termo porco-espinho. Todo mundo olha e fala assim, olha que bonitinho, mas ninguém quer pôr a mão. E colocar isso, né, e ir atrás disso, e falar sobre isso, e cuidar disso, né, ter essa visão da espiritualidade faz toda uma diferença e traz realmente a voz do paciente, traz realmente a voz da família, porque aí ele vai se expressar como ele é realmente, no que ele acredita e no que é valor para ele. É muito bonito isso, é muito bonito mesmo. Túlio? Eu queria uma última provocação. Qual que é a mensagem que vocês deixam para os profissionais de saúde sobre modelos de atendimento e humanização, depois de tudo isso que a gente viu? Acho que cada um de nós, profissionais de saúde, se a gente puder empurrar 1 milímetro que seja o mundo representado pelo nosso fazer em direção à luz, talvez a gente tenha cumprido o nosso papel aqui como profissional de saúde. Eu acho que a gente, 1 milímetro que seja, que a gente mude a história dessas pessoas, a gente já cumpriu o nosso papel. Eu digo, complementando, você vê que a gente não acorda, mas a gente concorda com tudo. É impressionante. Eu digo que seja feliz onde você estiver. Se você é uma pessoa feliz, se você entende que aquilo faz sentido, você vai oferecer o melhor em tudo que você fizer. O melhor que você consegue. Pode ser que não seja o perfeito, mas é o melhor que você consegue. Então, se você põe amor nisso, se isso tem sentido para você, se você está feliz fazendo, a chance de você entregar isso da melhor forma possível, você pode transformar muito mais do que 1 milímetro, viu, Li? Como você já transformou muito, sua história de muita transformação desde que você entrou. Então, assim, dá para mudar muita coisa, sabe? Porque essas duas aqui, sonhadoras, e que somos, né? Fora da caixinha, que somos. Briguentas, que somos, né? Teimosas, que somos, que somos, que somos, e muito. A gente conseguiu mudar uma história que agora não precisa mais nem de mim nem de Lili. E que em algum momento precisou muito. E eu acho que projetos maravilhosos são esses. Que quem um dia sonhou e que foi chamado de louco, e que fomos, entreguem e entendam que essas pessoas são desnecessárias. Então, eu acho que a gente já é feliz por ser desnecessária hoje, né, Lili? Não, meninas, assim, foi fantástico
ver, né, eu vi ele ali sendo aberto e ver o quanto já caminhou, né? Quando você contou toda a jornada do paciente, como já está, Carol, eu fiquei aqui babando e pensando, faz tão pouco tempo e já tanto. Imagine daqui a um ano o que não vai ser. Eu espero que seja assim. Ó, a gente está programando a próxima filial. Legal, legal. Mas a gente já está programando. Olha lá, viu? Ai, que bacana. Nós vamos ter 8 filiais. Nós somos 9 macros de saúde. Uma já tem. A gente chega lá. Faltam 8. Faltam 8. Vão chegar, eu tenho certeza disso. E de ver essa jornada tão amarrada, tão sequencial, com cuidados no detalhe da medicação, da sala de luto, do cuidado do luto, do cuidado da educação para que aquelas pessoas que vão cuidar daqueles pacientes que chegam, né? Porque não adianta, você pode ter o prédio mais lindo do mundo, o que vai fazer diferença é o ser humano que está tocando o outro ser humano. E essa preocupação, que eu não esperava nada diferente de vocês, eu conheço vocês o bastante para saber que ia ter essa preocupação, é inspirador. A Lili me ouviu falando isso, você já me ouviu falando isso, é inspirador para mim como ser humano, para mim como médico, para mim como da Sobresp, para mim como paliativista, porque é através de ações assim que a gente cria esperança para ir mudando e levando esse cuidado que é humano a cada dia mais pessoas, porque quando a gente adoece, a coisa que a gente mais precisa, fora do remédio, é de um colo. E vocês estão dando esse colo para eles lá. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Túlio, você quer falar algo? Não, eu tô aqui no colo. Acho que você definiu bem e é sensacional o que a gente conseguiu construir aqui hoje, o que vocês mostraram pra gente. E é isso, que isso se dissemine, multiplique, né? Saia daí da onde vocês estão para outros lugares, né? Que multiplique aí e multiplique fora daí. Acho que é isso, porque não tem preço, não tem como descrever. As pessoas têm que ouvir e passar para os outros. Então você que está ouvindo a gente aí agora, se não compartilhar esse podcast, vou jogar uma praga em você. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo. Foi fantástico. Meninas, obrigado. É isso. Muito feliz vou de ver. atender paciente ainda. Carol, boa festa. Túlio, foi um prazer. Eu vou pra farra, viu, minha gente? Vou beber uma, dançar um forrozinho. Muito bom, gente. Tchau, Espero gente. você de volta, Cadu. Gostei. Túlio, portas abertas da Bahia, uma delícia. Venha. É Tá sempre bom, bom. vou sim. Eu fui à Bahia uma vez Nosso serviço. e vou aí conhecer, com certeza. Pode deixar. Obrigadão. Obrigado. Boa festa. Combinado. Trabalho. Beijo. Lili. Obrigado. Tchau pra vocês, gente. Feliz aniversário, Tchau. Carol. Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Tchau. E chegamos ao fim deste episódio sobre o primeiro hospital público dedicado a cuidados paliativos do Brasil. Hoje, eu e o Cadu Joan conversamos com a Caroline Apolônia e com a Lília Maria Caldas em Biruçu sobre o pioneirismo e a humanização nos cuidados paliativos no SUS. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje, a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!